pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Pets Podcast. E hoje eu vou estar apresentando aqui a Cozinha Pet Santé, mas antes eu quero falar dos nossos parceiros. O Duque Pet Shop, que é um pet shop que tem tudo que você precisar para o seu pet. Tem para cães, para gatos, medicamento, ração, aquarismo. E o mais legal de tudo, gente, tem 10% de desconto. Se você falar que você viu aqui no Mais Pets Podcast, você tem 10% de desconto nos serviços de estética. Também queria agradecer a Cris Doces e Salgados, que sempre traz para nós aí um monte de delícias. E eles fazem, gente, eventos, tanto evento pequenos, eventos grandes. Se você precisar de qualquer docinho, salgadinhos, para uma reunião, liga para ela que ela faz para vocês, tá bom? E queria mandar um beijo também aos Akitas do Instituto Alex Santos, um centro de formação de atletas maravilhoso, gente. Um beijão para vocês, Akitas. E agora a gente vai estar conversando com a Ana Pleff. Ana Carolina Pleff, né, Ana? Uhum. ela é a responsável técnica da Cozinha Pet Santé, que também é parceiro do Mais Pets Podcast. E a gente trouxe para se apresentar a empresa, como funciona. A Ana Carolina, ela é responsável técnica, faz toda a parte de legislação, assuntos regulatórios da empresa. E a gente também vai falar um pouquinho da alimentação natural. Qual é a importância, os benefícios da alimentação natural? O que normalmente os nossos clientes trazem de dúvidas, de preocupações quando falam de alimentação, tá? Então, Ana, fala um pouquinho de você, né? Um pouquinho que eu falo porque, assim, a gente sabe que você tem aí uma bagagem bacana de anos de profissão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você e a gente entrasse no assunto da Cozinha Pet Santé. Antes de tudo, eu queria agradecer a Renata, a Pet Santé, por ser essa parceira comigo, a Mais Pets Podcast também, para a gente estar falando um pouquinho sobre o que é a indústria de alimentação animal, né? Trazer toda essa seriedade para os nossos pets, né? Assim como a gente traz tanta seriedade para a nossa alimentação humana, então a gente também tem que levar isso com seriedade para os nossos pets. Eu sou, como você já apresentou, né? Eu sempre chamo ela de minha vete. Eu sou Ana Carolina Pleff, sou médica veterinária, formada já há algum tempo, né? Aqui em Maringá eu já estou vão fazer 6 anos, finalizando meu doutorado nessa parte também aí de inspeção de alimentos, principalmente produtos de origem animal e assuntos regulatórios. Já sou mestre também nessa área, terminando meu doutorado. Também tenho especialização na parte de nutrição animal e também especialização na parte de vigilância sanitária, né? Então, também sou especialista nessa parte. Vim para Maringá, logo que eu me formei, estava lá, passando um pouquinho mais de frio lá em Guarapuava, né? Então, eu me formei lá, na Estadual de Guarapuava. E vim para cá. Logo no final do mestrado, já tive a oportunidade de entrar dentro da PET, começar a trabalhar com isso, né? Então, como eu já conhecia as legislações, né? Já tinha esse conhecimento industrial, foi algo que já estava dentro do meu planejamento, dentro do meu escopo, do meu profissionalismo. Mas daí eu tive que sempre estudar mais por questões que a gente sempre está trabalhando com um alimento que está em constante estudo, que é a alimentação natural. Então, além de seguir toda essa estratégia, esse raciocínio dos protocolos exigidos pela legislação, eu também tive que aliar todo o meu conhecimento à pesquisa e às novidades e tecnologias que estão sendo aplicadas nessa área agora de alimentação animal, nessa parte natural, né? Porque a parte de concentrados e rações a gente vê aí bastante, né? Que é mais comum, né, Ana? É mais comum essa parte de ração. As indústrias são normalmente bem maiores, né? Com bastante, uma equipe profissional bem bacana, né? Mas a alimentação natural, ela também tá se firmando aqui no Brasil, né? Eu acho que tem muitos benefícios, né? Então, a gente vai caminhando junto, aprendendo junto, né? Exato. E levando aí a empresa de forma bem séria, porque a alimentação é algo sério, né? Eu sempre brinco com os clientes, né? Eu falo, gente, eles comem exatamente o que a gente dá, né? Os cachorrinhos, os gatinhos,
normalmente eles moram em locais, tipo, um apartamento, uma casa que também não tem um espaço para caça, para essas coisas. Então, assim, eles se alimentam exatamente do que o tutor oferece para eles. Então, a importância de ter uma alimentação de boa qualidade para ter uma vida longa, saudável, né? Ter uma qualidade de vida, né? E é isso que a gente sempre busca. E a questão da regulamentação de uma indústria de alimentos para animais, eu acho que independe, né, de ração ou de alimentação natural, os protocolos seguem sempre os mesmos, né? Na verdade, tudo começa com os projetos, né, com a ideia, e a partir da ideia já fica impossível a legislação, o ministério, ele aceitar essa produção de alimentos se você já não tiver ali profissionais habilitados e capacitados, que é o que a legislação pede pra gente, né? Então, não basta você ter só a formação médico-veterinário, ou até mesmo, eventualmente, zootecnista também, ou engenheiro de alimentos, mas você ter também essa capacitação e essa habilitação comprovada, né? Para você estar ali na área atuando. Então, antes mesmo de todo esse processo de registro, de você apresentar ao Ministério da Agricultura, né? Porque é o Ministério da Agricultura que faz essa parte regulatória de alimentos no Brasil, não só alimentos animais, mas alimentos humanos também. É todo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que faz essa parte regulatória. E quando a gente fala em questão de distribuição e comércio, daí entra também na parte do Ministério da Saúde. Então, são duas coisas aí que o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, eles trabalham em consonância. E a indústria, ela precisa estar em consonância com ambos, né? Então, já para a gente apresentar um projeto, uma ideia de produção de um alimento, seja ele natural ou seja ele um alimento processado, concentrado como as rações, você já precisa de uma equipe de profissionais da área para apresentar ao Ministério, que é quem vai responder por isso, né? E a partir daí, a gente começa a traçar as estratégias que serão feitas dentro daquela indústria, né? Então, desde os quesitos de matéria-prima, né, que a gente sabe aí, hoje as legislações, elas regem, elas regulamentam toda a indústria de alimentação animal, independente dela ser alimentação natural ou não, você está produzindo alimentos e você está suplementando esses alimentos para que eles sejam alimentos completos, para que eles sozinhos consigam suprir todas as necessidades que o seu pet precisa. Então, nesse requisito são algumas bastante, na verdade, né, legislações. A gente tem aí a Instrução Normativa 4 de 2004, que é praticamente regulamenta todas as boas práticas de fabricação. A gente tem a Portaria 192, que saiu agora em 2021, se eu não me engano, ou começo de 2022, que ela vai isentar alguns produtos de registro, mas que ela traz pra gente algumas outras obrigatoriedades quanto a alguns tipos de suplementos, ou alguns produtos, ou alguns tipos de petisco, ou de outros tipos de alimentação que a gente precise suplementar diferente, é um tipo de registro diferente também. A gente também tem toda a parte de produto de origem animal, que são os regulamentos de identidade e qualidade para esses produtos. E a indústria, ela sempre está trabalhando constantemente em cima disso. Nossa, é muita coisa, né, Ana? É muita coisa. É muita coisa, né? É muita norma, mas é necessário, né? Eu acho que, assim, tudo... É uma segurança, né, que a gente tem que dar pros pets e pros tutores também, né? Ter essa segurança de ter um produto de boa qualidade, um produto seguro, né? Que nem você falou um pouquinho ali de boas práticas, né? Até seria, acho que interessante dizer para o pessoal o que é boas práticas, né? De fabricação dentro de uma empresa de alimentação. Porque às vezes as pessoas acham que podem achar que seria só assim, vamos fazer um alimento, cozinhar, misturar e tá tudo certo. Não, a gente começa lá até no processo de homologação de um fornecedor, né? Exatamente. De procurar um fornecedor. Exato. Que eu lembro que logo que a gente iniciou, muita gente não entendia, né? Que tipo assim, eu ia buscar um fornecedor de um determinado ingrediente. Aí, se eu chegasse pro fornecedor e falasse, é para alimentação de cachorro, eles achavam já que era resíduo. Né? Exatamente. E a alimentação natural, ela não é de resíduos, né? Assim, então, mas as pessoas confundem muito, né? E isso
assim, é bem difícil de a gente conseguir achar fornecedores que entendem toda essa importância. Que a gente não está tratando de resíduos, de restos de comida, né? São alimentos adequados para a fabricação de alimentos mesmo, né? Mas é legal, tem muita normativa para isso, né, Ana? E não só as normativas, né, que elas vêm para muitas vezes, né, tem muita indústria, muito profissional que pensa que a lei está ali para complicar a nossa vida. Mas se a gente souber trabalhar, a gente está ali para lei facilitar a nossa vida, né, para que todo dia sejam padronizados, para que todas essas dietas, todos aqueles protocolos, eles sejam seguidos da mesma forma. Né? Então não é igual, muitas vezes a gente faz em casa, que hoje você faz de um jeito, amanhã você acorda um pouco mais cansado, você faz de outro jeito. Dentro da indústria não, existe uma padronização. E essa padronização já começa desde os nossos programas de autocontrole. Então a gente tem um programa de autocontrole só para credenciar os fornecedores, tem laudo de qualidade desses fornecedores, laudo de qualidade das embalagens também, então tem todo esse requisito. A gente tem os programas de autocontrole de boas práticas, que entra naquela legislação, que é a Instrução Normativa 4 de 2004, que vai regulamentar todo o treinamento dos colaboradores que estão trabalhando ali na indústria, toda essa parte de higienização, de sanitização, não só das áreas comuns, como todos os comportamentos pessoais de cada um, utilização de uniformes, toda essa parte de PMSO, né, que é toda essa parte de procedimentos médicos também, que os colaboradores eles passam. Então, toda a indústria, seja ela para alimentação humana ou animal, seguem esses mesmos protocolos. Isso para resguardar o consumidor, né, então sempre pensando no quesito de saúde pública em geral, saúde animal, mas também para resguardar a empresa e o próprio colaborador, para que ele ali dentro ele esteja trabalhando num ambiente que não seja insalubre, um ambiente que tenha procedimentos e que ao final dessa cadeia a gente sempre tenha a rastreabilidade. Então, se porventura no produto final qualquer coisa é encontrada ou a gente precisar fazer uma análise, a gente consegue puxar todos os elos da cadeia, né? Então, quem é o fornecedor de todas as matérias-primas que estão ali dentro, daquele suplemento, daquela etiqueta, daquela embalagem. Então, a gente consegue encontrar o lote de cada coisa que está ali para a gente poder fazer toda essa parte do controle de qualidade. Então, quando a gente tem um controle de produção bem elaborado, seguindo procedimentos, e esses procedimentos, eles devem ser aceitos pelo Ministério, né? Então, toda essa parte aí de programa de autocontrole, quando a gente teve que escrever ainda, né, Renata? A gente envia para o Ministério ele traz para a gente de volta, olha, corrige isso aqui não está muito em consonância com tal artigo da legislação, isso vocês não podem fazer. Então, é isso que a gente quer trazer também, esse conhecimento de que muitas vezes a gente não pode fazer aquilo que dá na telha, né? Eu acho interessante eu colocar tal procedimento, ou eu diminuir esse tempo de cozimento, ou eu trocar esse tipo de embalagem, mas espera aí, tudo que eu for fazer, o Ministério tem que ter conhecimento. Hoje a gente sabe, né? Para você mudar uma cor de embalagem, você tem que comunicar. Você tem que comunicar ao Ministério. Então, hoje eu não quero mais usar. Eu quero que o gatinho fique na frente do cachorrinho. Eu queria, no caso, né? Você gosta de gatinho, né? Eu sou gateira. Eu nunca quero tive gato. Eu sempre tive cachorro. Então, assim, eu não sei nem... Na verdade, assim, às vezes eu até sinto... Falar, o pessoal vem procurar alimentação para gato, uma coisa que a gente sempre, assim, vê que gato, ele tem mais manias, né? Eles são mais, assim... Sistemáticos pra caramba, né? Tipo, mudar qualquer coisa deles é loucura, né? Eles seguem muita rotina, né? Então, eles têm ali horários... A gente acha que não, mas eles têm um horáriozinho ali de dormir. Eu já vejo, por exemplo, se um dia que eu tô mais em home office, só pra... ilustrar, né? O nome do meu gato é Francisco, então se eu falar Francisco é ele. Se eu já fico mais em home office, eu já mudo totalmente a rotina do Francisco. Ele já fica diferente, já dorme nos horários diferentes. Ele deve pensar, o que você tá fazendo aqui, né?
Então, muda-se a rotina, né? Isso acontece na indústria também, porque se a gente muda qualquer coisa lá, o Ministério tem que ficar sabendo. Porque se a gente passa por uma auditoria, que é o nome que a gente dá por essa visita inesperada do fiscal lá na nossa casa, né? No nosso ambiente de trabalho, eles vão querer ver se o que a gente escreveu no nosso programa de autocontrole, que já está em consonância, que deve estar em consonância com a legislação, porque já foi aprovado por eles, a gente está fazendo aquilo que a gente estipulou que vai ser feito. Então, a gente pode... Eu sempre brinco assim, né? Quando a gente está prestando serviço ali, tanto ali na PET ou até mesmo para outros clientes, que cuidam com aquilo que você escreve nos seus programas de autocontrole, naquilo que você está dizendo que você vai fazer, porque você mesmo tá se autuando, se multando, né? Por quê? Porque aquilo que o fiscal vai chegar, ele vai chegar ali com aquilo que você já mandou para ele e vai ver, olha, vamos ver se você tá seguindo isso daqui. Então, é por isso que é difícil a gente mudar a rotina ali dentro, né? E a gente recebe os nossos alimentos, ali a Pet Santé recebe os alimentos que já são alimentos prontos, então a gente já recebe os cortes de carne, já com os laudos de qualidade, já recebe bem cedinho, né? Então, os alimentos, em especial o hortifruti, já chega do Ceasa pra gente diretamente do fornecedor pra gente bem cedo, já com os laudos, com as notas fiscais. Então, esses alimentos que já são completos, a gente já começa essa parte de processamento. E não tem como a gente... agora eu preciso mudar isso no decorrer de um planejamento, de uma ordem de produção, que a gente chama, né? Que já foi aberta. Sendo que a gente já declarou o que vai ser feito naquele dia, né? Então, é interessante a gente trazer que tudo é um processo industrial. Né? Que a gente passa ali por um processo industrial, que a gente tem tempos... Né? Então, tem tempo de tudo ali, tempo de cozimento, tempo de processamento, de sanitização. Então, todos são procedimentos já aprovados e que muitas vezes a gente fica... Às vezes a gente fica assim com o coração... Eu falo pra Renata, né, ali. A gente fica com o coração apertado, né? Às vezes, eu queria tanto que vocês elaborassem uma dieta pro meu cãozinho, mas eu queria que fosse... só tal coisa e tal coisa, porque eu sei que ele gosta, né? Só frango e arroz, e batatinha, arroz, que eu sei que eles gostam. Mas nós, como empresas, não podemos liberar dali de dentro da nossa empresa, de uma empresa registrada, um alimento que não seja completo. Né? Então, ainda que possa ser fornecido segundo a recomendação médica, ali os nossos alimentos rotulados, registrados, eles não podem sair se eles não tiverem todas as informações nutricionais e ele estiver completo, né? Com tudo aquilo que precisa de proteína, de quantidade de energia. Então, por mais que às vezes a gente fala, olha, eu vou ter que falar não para você, mas é por questões de legislação, por questões que a gente tem um protocolo a ser seguido e a gente tem que respeitar, né? Senão... Pela saúde de todos, né? Porque... a alimentação natural, ela pode estar na mesa do teu cãozinho, do teu pet, todos os dias. Justamente por ser um alimento completo. Hoje em dia, eu vejo que a empresa hoje, pessoal, ela tem 4 anos, né? Já estamos entrando no 4º ano, na verdade. Então, assim, a gente teve um crescimento bacana, né? Assim, o pessoal querendo conhecer... Porque a tendência, eu acredito, é a gente buscar algo mais saudável para nós mesmos, né? E hoje os pets, eles vivem dentro de casa, né? Eles vivem dentro dos nossos apartamentos, dormem na nossa cama, né? Aí, assim, claro, tem gente que critica essa questão do humanizar, tal, mas a gente, se for ver a questão da alimentação, humanização seria, eu acho que... não seria a forma correta para alimentação natural, porque de qualquer forma é o natural da vida a gente comer alimentos, né? Menos processados possíveis, né? Então, é claro que em termos de tem gente que, mas a ração é muito mais prática, né? Eu acho que cada um tem os teus, digamos assim, as suas necessidades, né? E a alimentação natural é uma opção que a gente tem, né? Para os nossos pets, que acho que faz bastante diferença. Claro, eu falo acho porque, assim, desde quando eu fiz né, tipo, montei a empresa na minha cabeça, né? Porque primeiro tudo a gente
a gente monta na nossa Idealiza, cabeça, né? Sonha com aquilo ali, né? aham. E aí, assim, sempre eu imaginei muitas coisas boas, porque eu sempre li muito sobre alimentação, né? E eu acho que ter um alimento de boa qualidade, isso melhora muitas coisas na nossa vida, né? Não só para os pets, para nós também, né? Se a gente está se alimentando de forma adequada, de forma legal, os riscos diminuem de doenças que possam acontecer, né? Assim, às vezes doenças de senil, doenças de idoso, acaba vindo mais cedo, né? Se você tem uma alimentação inadequada. E isso acontecia muito nos cães antigamente, né? Antigamente, quando... Falo antigamente porque, assim, antigamente era o quê? A comida dos cachorrinhos e dos gatinhos? Eram os restos de comida, né? Aí a indústria da ração veio com tudo, com toda... Que eu acho que é muito bacana, veio com toda a tecnologia, com muito conhecimento nutricional, né? Fazendo todas essas análises de mínimos e máximos de vários nutrientes. E isso é muito bacana, né? E aí agora a gente vindo com essa alimentação natural, já com esse olhar mais nutricional, né? Não é mais aquela coisa desbalanceada, aquela coisa, né, que a gente come, não. Né? É um alimento que a gente poderia estar se alimentando sim, porém balanceado para eles, né? Então eu acho que isso é muito bacana. E voltando um pouquinho, Ana, a gente estava falando de rastreabilidade. Eu acho que é bacana a gente mostrar pro pessoal que essa questão da rastreabilidade, ela começa desde a matéria-prima, né? Exatamente. Desde dos ingredientes que a gente busca, embalagem, tudo. E dentro da empresa a gente sempre tem uma contraprova para estar ali mostrando, se caso a gente precisar levantar alguma coisa, né, do produto. Graças a Deus a gente nunca precisou levantar a ponto de mandar para uma análise específica, tudo. Mas é importante que isso, até na alimentação humana também, né, precisa ter isso dentro dos protocolos. E a indústria, ela precisa estar ciente de que é uma questão de garantia, né, de segurança. Na verdade, não só a questão de garantir segurança, que é o objetivo principal, mas também a legislação lá traz pra gente, dependendo do tipo de alimento, isso para todos os alimentos produzidos no Brasil, que o produto acabado de 3 a 10% do teu lote seja recolhido, dependendo do tipo de produto, para que seja feita uma contraprova, caso precise um recolhimento, né? Então, hoje... Eu acredito que nesses últimos meses aí no Brasil a gente viu grandes empresas que tiveram que fazer recolhimento. Empresa de chocolate, empresa de maionese. Já teve empresas de ração também que precisou fazer recolhimento. E quando faz esse recolhimento... ano passado teve de petiscos, né? Teve de petiscos, E quando faz esse recolhimento, né, daquilo que tá no mercado, leva para fazer as análises e tudo mais, e ela vai confrontar com o quê? Com aquele lote de contraprova, que a gente chama, que foi guardado de produto acabado, para ver se realmente saiu da indústria com aquele problema tecnológico ou com aquele tipo de contaminação. Então, a contraprova, ela tem que estar ali. Tanto é que isso também é passivo de auditoria, de fiscalização. Então, se o fiscal ele chega ali, ele pergunta, olha, eu quero ver suas contraprovas, e você fala, eu não tenho, então ele já vai ver que você não tem rastreabilidade ali, que a tua rastreabilidade dentro da indústria, ela é incompleta, né? E é necessário sempre você fazer as análises da contraprova só em caso que você precisa fazer o recall, que é o recolhimento. Mas as análises de produto acabado são feitas, né? Então, você tem ali uma triagem básica de algumas análises que você faz, que você vai falar, não, esse produto está apto para ser liberado. Daí você tem a contraprova que você guarda, que é para outros tipos de análise, caso você precise fazer alguns micro-organismos, que você precise talvez fazer algum tipo de cultura que é diferente, né? Que não é comum da indústria fazer na rotina. E tudo isso é documentado, né? A gente não pode... É documentado, é assinado, é carimbado, tudo isso feito ali à mão. Se a gente precisar fazer isso de uma forma digitalizada, eu acho isso tão... Para você ver como que a legislação, o Ministério fica em cima da gente, ele tem conhecimento. Se você precisar usar um programa para fazer isso, você também precisa da autorização do Ministério para falar, olha, eu uso esse programa
para fazer o meu controle, checklist, as minhas planilhas. E o Ministério vai ver se seu programa está habilitado. Aí, se tiver habilitado, aí ele fala, ok, você pode fazer, senão é tudo à mão também. Você juntando papel e guardando esses papéis aí por até 5 anos. São documentos, São né? documentos. Porque a rastreabilidade tem isso também, né? Do fiscal chegar lá, pegar um produto aleatório, né? E geralmente é assim que acontece. E ele fala, olha, às vezes ele pega um produto que já foi produzido há alguns meses, por exemplo. Mas ainda está na validade. Ele fala, olha, eu quero esse lote aqui, eu quero a rastreabilidade inteira desse lote. Ele escolheu ao acaso esse produto. Então, você tem que ter ali coisas que já são de meses atrás. Então, não é, esse produto já foi vendido, eu posso descartar. Então, não é assim também. A gente tem que ter esse... Legal. Ana, e vamos falar um pouquinho dos tipos de alimento, assim, alimento úmido, alimento seco, porque a Pet Santé, ela faz o alimento úmido, né, que são essas dietas prontas, né, de manutenção. Até acho que seria interessante a gente falar um pouquinho o que é a dieta de manutenção, né, para o pessoal entender. Às vezes a gente fala, dieta de manutenção, mas o que é manutenção, né? E o pessoal às vezes fica aqui em dúvida. E pra gente mostrar um pouquinho desses alimentos, esse daqui é um lombo com mandioquinha. O nosso carro-chefe lá na Pet Santé, na verdade, é a dieta econômica, né? É a dieta econômica, que é uma dieta à base de mais miúdos, né? Tem um valor nutricional bem bacana pra... Assim, eu falo que com um pouquinho menos de alimentos você atinge todos os mínimos que os pets precisam, né? Mas fala um pouquinho das diferenças do que é alimento úmido, alimento seco, porque a gente trouxe aqui também na verdade, isso aqui eu trouxe para mostrar a questão da transição, né? Isso é uma dúvida muito grande que acontece com o pessoal, do tipo, meu cachorro sempre comeu ração, né? E agora eu quero fazer alimentação natural, o que tem que fazer? Né? E aí eu trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha de como fazer essa troca, né, de alimento. Mas fala um pouquinho para nós essa categoria semi-úmido, úmido, o que é cada um? Na verdade, o nosso alimento ali na Pet Santé, ele entra na categoria de semi-úmido e úmido. Ele tá ali no meio termo, né, do semi-úmido pro úmido, que vai variar ali entre 60% a 40% de umidade. Então, as nossas dietas, elas chegam aí algumas a 58% de umidade, outras um pouquinho menos de umidade. Então, ela entra nessa categoria de úmido e semi-úmido. Então, ela fica ali no meio termo, dependendo de uma ou outra. Porque os úmidos mesmo são os sachês, por exemplo. Que eles são bem aguadinhos, né? Tem bastante umidade ali mesmo. Então, eles já são considerados úmidos. Já tem mais de 80%, 88% de umidade. Enquanto que as rações, elas são consideradas alimentos concentrados secos, né? E só a título de curiosidade, as rações, elas procuram, eu acredito, assim, né? Lendo muitos trabalhos, elas procuram muito a performance, a alta performance desse animal. Então, você ingerir pouco alimento, né? Então, as rações hoje, as mais tecnológicas, as mais caras do mercado, elas procuram isso. Você ingerir pouco alimento e atingir uma alta performance de absorção daqueles nutrientes. É por isso que as rações são bem caras, essas que a gente vê no mercado, né? A alimentação natural, ela vai trabalhar um pouco mais essa parte de fisiologia ali dentro do trânsito intestinal. Então, hoje a gente vê trabalhos que trazem para nós essa ideia de que os animais pets, principalmente os cães, né? Porque os gatos, eles são animais carnívoros, né? Carnívoros estritos, que a gente chama. Mas os cães, eles já seguem um pouco essa categoria de serem onívoros. Então, eles podem comer vegetais, eles podem comer carne, eles podem comer outros tipos de carboidratos. E tem muitos estudos que trazem hoje pra gente esse conhecimento do que pode e do que não pode ser dado aos cães. E essa relação com a digestibilidade, com o trânsito intestinal e com a saúde intestinal, né, gástrica desse animal, desse cãozinho que está ali se alimentando. Então, é por isso que, por exemplo, ali na PET, a gente utiliza os nossos alimentos completos. Então, a gente pega um corte de carne, ele vai ser completo.
O nosso vegetal, ele é completo, o nosso arroz, ele é completo. E é claro que ele é feito segundo um processamento para animais. Então, ele segue uma granulometria, que a gente chama, né? Que é o tamanho dos pedacinhos, que é padronizado para cada tipo de alimento. Um tempo de cozimento que também é padronizado. Além disso, a gente também preconiza em que alguns desses alimentos sempre estejam na dieta. Por exemplo, a proteína animal, ela precisa estar na dieta dos pets, né? Claro que quando a gente está falando de gatos, as dietas de gatos que a gente produz ali na Pet Santé são dietas com muito mais teor de proteína animal, então tem muito mais carne do que na de cão, justamente porque o gato, ele é um carnívoro estrito, né? Mas e as pessoas confundem um pouco, Ana, até acho que seria interessante a gente falar alguma coisinha nesse sentido, que você falou da questão dos onívoros, né? Tem gente que fala assim, mas cachorro tem que comer carne, só carne. Não, né? Eles não são só carne. Eles não são carnívoros caçadores, né? Que a gente vê por aí. Hoje, os cães, eles são da família. Então, eles comem o que... Muitas vezes, né? Que a gente vê aí, comem o que o proprietário come. Eu acho que até, assim, a própria ração, ela não é só carne, não, né? Se a gente for ver, a ração tem vários tipos de farinhas, né? Então, não tem só as farinhas derivadas de produtos de origem animal, carne, ossos e cartilagem, mas ela também tem outros tipos de farinha. Tem amidos, outros tipos de amidos também, de carboidratos, tem fibra, né? Porque a gente precisa, dentro de toda essa parte de exigências nutricionais, existe uma quantidade mínima de proteína, de fibra, de extrato etéreo, que são as gorduras, né? Que devem estar presentes na alimentação. E isso, com esse cálculo que a gente faz na formulação desse alimento, seja ele uma ração ou seja um alimento natural, a gente vai selecionando alimentos que a gente já sabe, que já tem pesquisa comprovando que esses alimentos eles são aptos ao consumo animal, né? Principalmente daquela espécie que a gente está trabalhando, que a gente está estudando. E a gente vai fazendo o cálculo e vendo qual que a gente consegue colocar mais, qual que a gente consegue colocar menos. É claro que quando a gente está falando de pets, de animais, de cães e gatos, a gente sempre vai se preocupar mais com os teores de proteína. Então, os teores de proteína é o que a gente vai seguir ali a nossa base. Então, se a gente atinge os níveis de proteína dentro da nossa formulação, né? Geralmente, na maior parte dessa proteína é proteína animal. A gente pode também colocar algum tipo de proteína vegetal. Aí a gente vai ajustando os outros teores em relação à quantidade de energia e a outros nutrientes. Mas o nosso principal é sempre atingir essa quantidade de proteína. E entender que esses animais, eles precisam dessa proteína. E essa proteína, ela é de origem animal, ela deve ser de origem animal, né? Então, é por isso que a gente, para fornecer um alimento completo, não cabe, tanto dentro da legislação, quanto dentro das exigências nutricionais também, nas pesquisas, eu fornecer um alimento que não tenha nada de proteína animal para um animal que tem, dentro das suas especificações, o consumo de carne, né? Então, às vezes acontece da gente se deparar com algum pedido, o meu cãozinho é vegetariano. Então, assim, vegetarianos somos nós, né? Os ruminantes, eu não. Nós quem quer. Nós, assim, os humanos que escolhem ser, né? É uma questão de escolha. Agora, uma questão de natureza, não, né? E os animais, eles seguem essa questão de natureza. Então, é por isso que, às vezes, um pedido desse, a gente se recusa, né? Primeiro porque nós produzimos, a Pet Santé, ela produz um alimento completo. Então, se ele estiver abaixo de qualquer exigência, eu não posso nem emitir esse rótulo. Se ele estiver abaixo de qualquer exigência. Então, esse produto nem pode entrar no mercado. E também porque esse produto, depois, ele é suplementado, né? Segundo aquela espécie e também segundo a fase fisiológica que a gente chama, né? Então, é um animal adulto, é uma suplementação para um filhote, é um animal que está em lactação, por exemplo. Aí são condições específicas, né?
Que é o que a gente entra nessa parte de manutenção, né, Renata? Que são aí nossos clientes maiores. E é para que as nossas dietas, né? Para qual as nossas dietas, elas são produzidas. Para manutenção. O que significa? É um cão saudável, tá dentro da sua faixa de peso, tem a sua vidinha ali, faz o seu exercício, não tem alterações metabólicas. Então, ele se mantém. É igual a nossa dieta aí de rotina. A gente se mantém, né? Segue uma rotina. Então, a gente tem essa suplementação para se manter. Então, essa suplementação de manutenção, ela não busca emagrecer. Eu preciso emagrecer, ou eu preciso diminuir o teor de fósforo, ou o meu cãozinho tem qualquer tipo tem diabetes, eu preciso diminuir tal coisa. Então, já não cabem essas dietas de manutenção, por exemplo. Eu acho que toda condição, eu acho que é bem importante a gente falar que todos os pets, eles devem ser acompanhados, né, por um veterinário, tanto na parte de saúde. É que nem nós, né? A gente precisa estar sempre fazendo os nossos exames de rotina, tudo para ter uma vida, digamos assim, uma qualidade de vida, né? Tem alguma coisa desajustando? Opa, vamos olhar para aquilo ali e vamos cuidar disso daqui, né? E isso acho que é bem importante, né? Porque quando a gente fala de... tem gente que chega, meu cachorro não pode comer proteína animal. Tá, mas por que ele não pode, né? Aí a pessoa tem que estar sendo acompanhada por um veterinário, né? Até condições muito específicas de um animalzinho que está doente ou que está debilitado por alguma situação, né? Algum acidente, coisa assim. Ele precisa nutricionalmente tá sendo acompanhado também, né? Acho que a melhor pessoa para dizer como tratar essa parte nutricional desse cachorro, desse gato, seria o veterinário que acompanha, né? Isso eu acho que é primordial. Eu acho que essa parte é amor, né? Você levar o seu bichinho lá pra você fazer um check-up é você amar o seu bichinho. É você levar ele lá pra você ver se tá tudo bem com ele. E se caso não esteja... Ele não vai sozinho, né? E ele não fala, né? Ele não fala, é bem Se ele estiver sentindo qualquer outra coisa, se ele tiver com um pouquinho de anemia, você não vai saber se ele dormiu 2 horas. Às vezes você trabalha o dia inteiro, você não vai ver se ele tá mais dorminhoco ou não. Tá. Né? Então, agora a pessoa, você vê, se é eu vou chegar e falar, olha, tô mais cansada, faz uns 3 dias que eu tô meio cansada, não tô muito bem, será que eu tô anêmica? Será que o cãozinho, o bichinho não vai falar? Então, muitas vezes, quando o proprietário, os meus colegas aí, veterinários que são da clínica vão concordar comigo, quando o proprietário, muitas vezes, ele chega lá no veterinário e fala, aconteceu ontem. Ele ficou assim ontem. Não, às vezes o bichinho já tá assim há meses, né? Só que às vezes o proprietário, ou às vezes o tutor, né? Ou às vezes é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, tem uma rotina que não consegue estar ali sempre presente, vendo. Ou às vezes realmente é uma coisa muito discreta que o bichinho tá apresentando. Então, sempre é interessante que haja um check-up da saúde, da condição de saúde do teu animalzinho, né? Até porque se houver qualquer coisa, você também... É igual a gente, né? Você descobre o quanto antes, você faz o tratamento. Né? E muitas vezes, assim como nós, a maior parte dos nossos tratamentos, no início, é como? Alimentação e exercício. É a primeira coisa que o médico vai passar pra gente, né? E pros veterinários também. Olha, primeiro vamos regular a alimentação e exercício dele, a atividade física. Aí sim a gente vai ver as condições de outros tratamentos que a gente pode fazer para essa doença. Até eu tava lembrando agora você falando, teve alguns podcasts que a gente já fez aí, e eu lembro de alguns veterinários falarem que essa parte de alimentação, ela acaba confundindo muitas vezes quando o animal... Muitas doenças, elas começam a aparecer quando o animal tá com diarreia, vômito, né? E aí acaba que, tipo assim, é uma consequência de várias doenças, né? E aí, às vezes, a pessoa só acha que, mas é porque comeu alguma coisinha e passou mal. E nem sempre, né? A gente precisa sempre estar atento e fazendo os check-ups para poder realmente ter certeza se foi algo que comeu e passou mal, ou se é algo que já está vindo a acontecer e apareceu agora, né? Eu sempre falo assim, gente, eu duro que quando os cachorrinhos, como eles não falam, quando a gente percebe, é algo que já está um pouquinho mais avançado, né? Então, tem tutor que são bem atentos, né?
as condições do pet, mas tem alguns que não prestam muita atenção, né? Que às vezes deixa passar, né? Deixa passar. Claro que existem doenças transmissíveis por alimentos, né? Sim, E é sim. por isso que a gente segue dentro da indústria protocolos para que esses micro-organismos eles não estejam ali em hipótese alguma. E muitas vezes pode acontecer do cachorrinho aparecer com sinal clínico e às vezes não ser uma doença. A sinomose, por exemplo, é uma doença que ela pode dar sinais digestórios, neurológicos, sinais de pele, sinais oculares. E um dos sinais mais aparentes dela são os sinais gastrointestinal. E ela pode não ser adquirida pela alimentação. E às vezes esse animalzinho tá se alimentando ali numa dieta natural, ou às vezes acontece desse sinal clínico aparecer numa transição de dietas, por exemplo, uma mudança de alimentação, e o tutor achar, é a alimentação que conduziu a isso. E muitas vezes não, muitas vezes ele já estava com aquele micro-organismo ali, e você propiciou que esse micro-organismo se desenvolvesse ali dentro e causasse essa doença. E muitas vezes não é uma doença transmissível por alimentos. Porque o sinal clínico que a gente chama, né, pra gente, humano, a gente fala sintoma. E você sabia disso, Renata? Não. Sintoma porque a gente pode falar. Eu sinto, é um sintoma. Então eu posso falar que para humano é um sintoma. O bichinho, agora, não fala, eu vejo. Então é um sinal clínico. Então a gente não fala o bichinho está com sintomas disso, ele está com sinal clínico, né? Olha que interessante quando essa é a diferença da medicina humana para a medicina veterinária. E faz total sentido, né? E esses sinais clínicos que a gente vê é igual a alguns sintomas nossos. Tô com dor de cabeça. Gente, a dor de cabeça pode ser desde alguma coisa que você comeu, ou de você não ter bebido água direito, ou você tá com problema de visão. Você tá estressado. Então, o sinal só tá dizendo que, olha, tem alguma coisinha errada. Né? Tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, o que o nosso corpo quer fazer primeiro, né? O que o corpo do bichinho vai fazer primeiro? Expelir aquilo de alguma forma. Então, ou às vezes vai babar mais, ou às vezes vai lacrimejar mais, que é o que pode acontecer em alguns casos de alergia, por exemplo, né? Que realmente existem cães que têm alergia à proteína do frango, que é presente na carne do frango. E quais sinais que a gente vê? Lacrimejamento, por exemplo, que é a lágrima ácida, que algumas pessoas veem assim, né? Principalmente os cães que são bem peludinhos, a gente consegue ver que tá aquela sujeirinha, aquela remelinha ali no canto do olho, que é a lágrima ácida. Então, o que é? O corpo tentando expelir aquilo, né? Tem alguns que ficam a partir coçando, de secreções. Coçando, dá umas feridinhas no corpo, exato, né? No meio dos dedinhos, né? Nessas junções. E também é interessante, falando nisso, Renata, que é o que você já comentou aqui sobre a gente fazer essa transição, né, das dietas, a gente entender que aquilo que a gente come prepara o nosso organismo. Então, se eu tô comendo churrasco todo dia, meu organismo tá acostumado e ele vai tá pronto para digerir churrasco. Se eu for lá e mudar para salada, ele vai falar, opa, o que tá acontecendo? Coisa de errado a minha flora intestinal não tá pronta para isso. E o mesmo acontece com os nossos cãezinhos. Se todo dia ele tá comendo ração, a flora intestinal dele tá prontinha para aquele tipo de alimento. Chegou uma alimentação diferente ali todo dia, a flora vai falar, opa, não tô pronta, não sou a bactéria certa para digerir isso daqui. E daí, às vezes, você vai ver um desequilíbrio ali. Talvez umas fezes mais amolecidas, uma dorzinha que o cãozinho vai sentir, às vezes querer rejeitar no começo. Por conta disso. Não é muitas vezes pelo paladar do bichinho. É pelas condições que aquilo do trato gastrointestinal. Por isso que a gente tem que fazer essa transição. Eu até trouxe aqui uns alimentos pra gente mostrar pro pessoal o que é essa transição. Porque às vezes a pessoa assim, então eu deixo duas coisas disponíveis. Tem gente que fala assim, eu vou deixar aqui um pratinho com ração e vou colocar a alimentação natural em outro potinho. Não, a transição, ela é de fato uma mistura e oferecer pro cãozinho comer junto, né? E fazendo essa troca gradativa, porque ele vai se acostumando com aquele alimento, né? O trato intestinal dele vai se acostumando. Então, é o que é? Eu pegar, por exemplo, gente, se fosse uma porção inteira de um dia, né? Como que inicia a transição? Eu tiro 25%,
né? Vamos lá, tipo, mais ou menos aqui eu vou mostrar pra vocês. Em casa, o interessante é pesar, né? É tirar 25% da ração pra começar, tá, pessoal? A gente tira 25% da ração e coloca 25% do alimento úmido. Quando a gente fala do alimento úmido, da comida da Pet Santé, é colocar aqui dentro do potinho, mistura com a ração, ó, pessoal, mistura, tá? E oferece pro cãozinho. Normalmente, tá, eu falo assim, acho que se teve um caso ou outro que houve alguma recusa nessa mistura, foi, eu acho que, eu nem me lembro exatamente de um caso que tenha recusa. Eu também não. Mas, assim, às vezes pode acontecer de uma recusa por uma questão de um animal não gostar de algum ingrediente ou, de fato, ele estar com algum problema clínico, né? Algum problema de saúde que ele não aceite a comida, né? Mas, normalmente, os animais gostam. Normalmente, os cãezinhos gostam. Dificilmente, quando começa, ele vai falar, eu não quero comer carne. Eu não quero comer comida. E é bem interessante, né, que a transição é sempre somando 100%, né? Então, no primeiro dia, você vai tirar 25% da ração, então 75% de ração, completa com 25% da alimentação natural. Aí depois você passa para 50-50 e vai invertendo até você chegar no 100% da natural. Quando a gente já tá na metade desse caminho, o cachorrinho ele já começa a separar o grão de ração. Ele já não quer mais a ração. Ele, não, agora eu já estou apto. Ele mesmo já se identifica como apto para receber só a comida. Só a comida. Você começa até a saber já que ele quer só comida. E é bem interessante também, que eu acho interessante a gente lembrar, que o cachorrinho que passou por essa transição, às vezes o tutor me procura, a gente fala: Ana, Renata, ele tá passando fome. Ele tá passando fome, ele tá com fome. Então, a verdade é que ele não está com fome, né? Aí o que a gente aconselha nesse caso? Porque, claro, a alimentação natural, esse cãozinho, ele vai ingerir mais alimentos, porque a gente tá falando de um alimento que ele não é concentrado. A ração, ela é seca, ela é concentrada. Tudo que tem ali é absorvido. No alimento natural, tem muita água ali, né? Então, ele precisa comer um pouco mais para atingir os níveis que são as suas exigências. Só que esses alimentos que têm mais água, eles são digeridos um pouco mais rápido. Então, dá essa sensação de uma saciedade por um tempo menor quando os animais, eles comem alimentação natural. Mas sabe o que acontece e às vezes, também, é que o cachorro quer comer mais. Porque ele gosta. Ele vê que é carne mesmo. E acaba querendo comer mais. Os doutores acham que tá morrendo de fome. Aí não tá com fome. E chega lá e fala: Ana, você fez esse cálculo certo? Tem certeza que é isso que ele tem que comer? Eu falo: gente, tenho certeza. Agora, por isso que a gente sempre leva em consideração o grau de atividade, né? Sim. Porque se a pessoa falar: olha, meu cão, ele é atleta junto comigo, ele corre todo dia comigo de manhã. Não, então, que eu vou ter que fazer um cálculo diferente, que eu vou levar em consideração o grau de atividade desse cão. Mas os nossos principais ali são o que a gente chama... que tem aquele ditado, criados com a avó, né? Que é aquela pessoa que mora em apartamento. Então, ele é aquele cãozinho que tá em apartamento, faz o seu passeio, mas ele não é um cãozinho atleta, né? Ou às vezes não participa de uma exposição, qualquer coisa do tipo. Não é um cão de reprodução. Os cães de reprodução também têm uma performance diferente. Então, nesse cálculo, nesse sentido, os cálculos, eles são feitos com base nisso, nessa manutenção. E quando tem essa transição, o tutor pode pensar que o teu cãozinho tá passando fome, mas ele não tá. Ele só tá pedindo mais. E também porque tá mudando essa transição ali no começo, essa taxa de passagem, esse tempo de passagem do alimento pelo intestino, que vai fazer essa saciedade. Daí, nesse caso, a gente sempre aconselha. Então, se antes você dava 2 refeições por dia, agora essa quantidade você pode dividir em mais porções, que daí você vai criar essa ideia no seu cãozinho de que ele tá comendo mais vezes ao dia. Então, a saciedade dele vai sempre se manter. E você consegue controlar até a ansiedade dele, né? Do teu bichinho ali naquele momento. E aqui no rótulo, atrás do nosso rótulo, ele vem a quantidade, né? A quantidade por peso de animal. Então, tem ali, tipo, o cachorrinho de 1 até 3 quilos, quantos gramas de alimento ele deve comer,
né? Então, qualquer dúvida tá no próprio rótulo. Mas essa questão de querer mais é incrível. A maioria acontece, né? A maioria. O pessoal acha que o cachorro tá com fome, mas na verdade ele busca mais alimento, né? Ele quer mais. E isso acontece com bastante frequência. E aí essa mistura a gente vai fazendo essa transição, 25%, 50%, 75% até que chega a 100%. Então chegou o 100%, você retira toda a ração, né? Vai estar somente a ração e coloca a comida para oferecer para o seu cachorrinho. Nesse caso aqui, essa dieta é o lombo com mandioquinha. Nós temos no cardápio sete sabores, né, diferentes. Então, tem de carne de boi, fora os que estão em estudo, né? Então, isso que eu queria falar, sabe? Na hora que você falou das proteínas, já me deu uma cosquinha já de falar. Que a gente tá em teste, gente, um alimento. Ai, tá até pingando que tá, ele é congelado. Esse tá aberto? Eles são, não estão abertos. Bom, mas enfim, é que a gente tá para lançar um produto que vai estar compondo a composição dele vai ter cogumelos, gente. Então, assim, são produtos com bastante valor proteico, que tem muita parte funcional bacana, né? Então, a gente tá, assim, num estudo, acho que em breve, né, Ana? Eu acho que nos próximos dias aí, a gente já deve ter um produto. E é interessante essa questão das alergias, né? Porque é uma proteína que não é uma proteína animal, porém, na nossa dieta, ela vai ainda compor proteína animal, né? Porque dentro do cardápio a gente vai estar adicionando carne também, né? Carne, aí eu não vou falar aqui ainda pra vocês se é de boi, se é de frango, que é, se é de cordeiro, mas vai ter carne, né? Só que em menor quantidade, por quê? Porque a gente vai estar ajustando essa quantidade de proteína com os cogumelos, que tem um valor nutritivo muito bacana. Muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo. Então, assim, a gente está definindo o cogumelo, o tipo de cogumelo que a gente vai estar utilizando, né, e a quantidade, que já está praticamente fechado a formulação. E é bem interessante, né? Que agora a gente já tem o poke de tilápia, agora a gente vai ter o poke de cogumelos. Cogumelos, né? Daqui a pouco a gente vai inventar outro risoto, que a gente já tem o risoto de maminha. Daqui a pouco eu vou pensar em outro risoto. É isso aí. E é bem interessante, mas antes de entrar nessa parte desses novos estudos que a gente está elaborando, né, Renata? Só deixar uma dica que quando a gente está falando de alimentação natural, os gatinhos também podem comer. Então, a gente também tem ali no nosso hall de produção as dietas pros gatinhos. E olha o que é interessante, assim, que é o que a gente já falou várias vezes, inclusive nas nossas redes sociais, é que tanto os cães quanto os gatos, mas em especial os gatos, né, a gateira falando, eles têm muita dificuldade de beber água. Né? Então, por exemplo, primeiro de onde vem essa dificuldade, Ana? Como que é o jeito de tomar água também? É a fisiologia já e a anatomia mesmo. Então, o cão, quando ele vai tomar água, ele faz uma colherzinha com a língua, assim, né? E ele traz essa água para dentro da boca. Então, ele faz uma colherzinha e traz essa água para dentro da boca. O gato, ele não tem essa musculatura que consegue fazer essa colherzinha. Então, o gato, ele molha a língua e traz pra dentro da boca. Então, ele traz a língua molhada. Ele não traz uma colherzinha de água pra dentro da boca. Igual o cão. Então, o gato, ele toma menos água. É por isso que existem tantas formas de incentivar o gato a beber água. O sachê é uma forma de incentivar. Por isso que quando a gente fala ali de alimentação natural para os nossos clientes gateiros, você pode dar alimentação natural, mas pode continuar com o sachê também, para incentivar essa umidade. A gente até fala também ali, que essa dica que eu ia deixar aqui, se a gente está fazendo essa transição para os gatinhos, coloca umas 2 colheres de água mineral também ali, pode colocar junto com a comida. Junto com a comida e deixar bem úmido. Então, tudo que a gente puder fazer para umidificar a dieta de um gato, melhor. Porque ele já não tem o instinto de procurar muita água, né? Então, você sempre tem que estar incentivando. E eles são muito, por conta disso, predispostos a ter problemas renais ou de bexiga. Eles também têm a uretra um pouco mais curtinha, mais delicada do que a do cão. Então, eles ficam mais predispostos a isso. Então, sempre está incentivando. Então, o bom da alimentação natural é que ela já é ali um teor de água, de hidratação desse bichinho, né? Tanto para o cão, mas principalmente, né, em especial,
para os gatinhos. Nossa, essa estão questão ali. da língua do gato para poder puxar água, eu nunca tinha reparado. Aham, é bem interessante. A gente consegue Será ver... que é por isso que eles bebem mais em fonte? Porque a fonte, a água é corrente, né? Aí acho que Eu acredito... escorrega mais água pra dentro. Eu acredito que sim, mas eu acredito que seja a curiosidade. Ai, aquela água caindo ali, vou ali. Também eu acho que tá muito aliado à curiosidade, né? A personalidade do gato. E também essa facilidade deles conseguirem beber água do que eles terem que abaixar a cabeça. Né? Porque se ele tá bebendo água na posição anatômica dele, é mais fácil essa ingestão do que se ele tiver que abaixar a cabeça e pegar do potinho, igual os cães fazem, por exemplo. E uma vez eu tava lendo umas histórias em relação à hidratação de gatos e dizia que no passado, né, muito lá atrás, na origem dos gatos, eles tomavam água em água corrente. Então, por isso a necessidade da água estar, tipo, em fonte, renovada, porque isso já é algo do instinto dele lá atrás, assim, que dificilmente eles tomavam nos rios de água corrente, não em água parada. E até isso o gato é... Ele tem o jeito dele, né? E, Renata, agora vamos relembrar. Acho que a gente conversou sobre isso quando eu tava elaborando a de gato. Vamos ver se a Renata lembra dessa. Renata, cabeça da Renata lembrar alguma coisa. O cão e o gato podem compartilhar do mesmo alimento? Menina, isso é o que sempre todo mundo pergunta, né? Gente, não pode compartilhar do mesmo alimento. Não pode. E aí, a Ana vai dar umas dicas de como fazer pra separar. Porque tem gente que tem cachorro e gato. Né? E sempre há o interesse de um pro outro, né? Sempre. Até mesmo, acho que até pelo comportamento, né? O cachorro, por porque exemplo... eles são irmãozinhos ali, né? Geralmente. O cachorro, quando você tem 2 cachorros, normalmente eles querem pegar um do outro. Normalmente, nem sempre, né? Mas acontece. Aí com gato, então, provavelmente. O que acontece é que... Não que eles não possam, eventualmente, ali, garfar um pouquinho da comidinha do outro. Mas é que a suplementação de cão tem alguns tipos de aminoácido que são para cães. E para gatos tem outros tipos de aminoácido que são para gatos. Então, o gato ele tem um aminoácido essencial, dentro de todos aqueles que são essenciais, que é a taurina. E que não tá, muitas vezes, ali dentro da dieta de cão. Então, se ele começa a se alimentar da dieta do cachorrinho... Ele vai ficar em déficit desse aminoácido. E o cachorro que não tá ali com o organismo preparado para metabolizar esse aminoácido, se ele começa a comer muito dessa comidinha de gato, ele vai ter esse excesso desse aminoácido, que ele já não metaboliza da forma como deveria, né? Então, por isso que dieta de cão, ou mesmo ração, por isso que a gente vê tanta diferença. Por que eu não posso comprar qualquer uma? Por que não é ração de pet? Por que não é alimentação natural de pet? Né? É um para cão e um para gato. Segue a espécie por conta disso. As exigências são diferentes, né? E em questão nutricional intrínseca mesmo. A gente tá falando lá de nível de aminoácido. Que aí sim, se você começa a fornecer uma dieta que não é para aquela espécie, é uma alimentação natural que não é para aquela espécie, aí vão aparecer alterações metabólicas. Porque esse cãozinho ou esse gatinho vai estar faltando alguma coisa para ele que deveria estar sendo suplementado. Que é o que a alimentação natural ela traz, né? Ali na Pet Santé, a gente tem a suplementação adequada para cada tipo de dieta e para cada espécie. Então, todas eu coloco a mesma quantidade de suplemento no risotinho de maminha e no poke de tilápia? Não, porque é feito um cálculo para eu ver o quanto que eu preciso suplementar. Então, todas têm uma porcentagem exata, é um número exato. Né? A gente usa ali as nossas... Inclusive, a gente utiliza até as nossas balanças analíticas, que pesam medidas muito pequenas para que tudo seja pesado e feito da forma correta. Porque normalmente suplemento é uma quantidade pequena, né, Ana? É uma quantidade pequena. Colocar. Porque eles são puros, né? Então, o que ele tem ali dentro não tem umidade, não tem nada. Aquilo dali é o próprio nutriente. O suplemento é o próprio nutriente, né? Então, a gente sempre tem que estar trabalhando ajustado nisso. E por isso que é interessante, né, Renata? Por isso que quando chega ali pra gente, conversar com a gente, o meu cãozinho tem tal coisa. O que eu posso fornecer? A primeira coisa que eu falo, olha, eu aconselho você, claro, né, que às vezes a gente recomenda, olha,
eu começaria por tal dieta, começaria por franguinho, começaria por essa de peixe. Mas quando o cachorrinho ele tem qualquer alteração que já é conhecida pelo tutor, a gente sempre pede que tenha esse acompanhamento com o veterinário. E muitas vezes, em alguns casos, a Renata sabe que essa parte eu sou bem rígida, eu falo, eu quero por escrito que o veterinário permitiu que comesse essa alimentação. Porque a gente está falando de uma indústria, né? E a indústria, nós como indústrias também temos que nos isentar de estar fornecendo alguma coisa sem eu ter, sem a própria indústria ter recomendado aquilo. Porque ela é recomendado para todos os animais que são saudáveis, em manutenção. E ali a gente, assim, na verdade, a indústria, ela não consegue estar tão específica, né? Você, tipo, a Ana, que é a nossa veterinária, que eu chamo de minha vet. A minha vet, ela não está acompanhando esse animal, né? Por, digamos, desde o início, ou desde algum problema, ou desde filhote. Então, a gente não tem esse acompanhamento. Porque o nosso foco é a fabricação dos alimentos para os animais. Né? Então, como não há esse acompanhamento, a melhor pessoa para te dizer o que você realmente oferece ou não é o seu veterinário, porém precisa existir uma responsabilidade nisso, né? Porque é o que eu sempre falo, assim, o cachorrinho que nem volta naquela conversa, o cachorrinho não fala quando ele não se sentiu bem. É diferente da gente, tipo, eu comi alguma coisa, não está me fazendo bem. E o que eu falo? Gente, eu não vou comer mais isso aqui porque não tá legal, né? Agora, o cachorrinho não vai fazer isso. Quando ele faz isso, ele já tá passando mal. Né? E isso é bem interessante, né, R, a gente entrar nesse assunto. Porque quando a gente atende alguns clientes assim, às vezes acontece do tutor ligar lá pra gente, né? A gente tem a dietinha do cãozinho, o tutor ligar lá e falar, substitui esse alimento por esse. É verdade. Isso é... Aí eu já falo, não. Primeiro que a gente nunca passa por cima, eu nunca passo por cima dos meus colegas profissionais. Então, se o meu colega chegou lá pra mim e falou, olha, Ana, eu quero que você faça essa dieta que tá o protocolo da dieta, porque esse cão é um cão renal. Se ele não me autorizar a mudança daquela dieta, as quantidades, ou às vezes até o tipo de processo, porque às vezes ele vem pedindo, Ana, eu quero que isso seja cozido em água, eu quero que seja cozido em vapor. Tem alguns, né, sim, Renata, tem que a gente diferença. Se aquele veterinário que é responsável por aquele protocolo que chegou em mim não autorizar a mudança, mas o tutor ele pode chorar lá pra mim. No caso, ele chora pra Renata, né? Daí a Renata fala, eu vou falar com a minha vet. Mas ela já sabe a minha resposta. Que a gente não pode mudar, porque, em especial, já é um cãozinho que se ele chegou ali pra gente com essa indicação médica, né? Então, a gente sempre vai seguir o protocolo que o médico do cãozinho mandou pra gente. E o médico do cãozinho também está a par, né? Se ele chegar lá pra gente e falar, eu queria que vocês colocassem tal produto. Eu falar, esse produto aqui, a gente não tem fornecedor de confiança, você vai ter que trocar também. Porque eu não vou pegar esse produto de qualquer fornecedor. É verdade. Tem essa questão também, né? Porque daí a gente cai lá na questão da homologação de fornecedores, né? Então, não dá pra pegar qualquer... É uma cadeia. Não é um negócio tão simples. Ana, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente trouxe também, ó. Vou tomar aqui. E a gente trouxe as dietas de gato, ó. Pra gente finalizar aqui, só pro pessoal ver. As dietinhas de gato. A dieta de gato, ela fica mais trituradinha. Porém, as carnes, elas estão mais em pedacinhos de carne, né? Pra gente ter ali uma atratividade maior pros gatinhos. E os biscoitos também, que a Cozinha Pet Santé faz, que também é possível alimentar para cães e gatos. Não, né? Meu gato, o Francisco, ama. Ele rasga os pacotinhos, se eu deixar em cima das bancadas, e ele ama. E aí, assim, a gente sempre tem aqui no rótulo as quantidades que podem ser fornecidas pelo porte do cachorro, né? Do cachorro, do gato, do tamanho. Então, quantidade de biscoitinho que pode ser fornecido para eles. Então, acho que basicamente os alimentos que a gente faz tá aqui expostos, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, se tiver qualquer interesse em estar perguntando
algo mais específico, nossas redes sociais vão estar aí abertas, né, para vocês perguntarem. No canal Mais Pets Podcast, nos comentários aí, podem perguntar. A gente vai estar respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Né? Eu acho que assim, é bem interessante que o pessoal traga umas dúvidas, porque muitas vezes é dúvida de bastante gente. Né? E as dúvidas fazem a gente procurar, né? Também porque você fala assim, nossa, realmente não sei sobre isso, vou ler. Aí você vai ler, você acha às vezes uma pesquisa que saiu ontem sobre aquele assunto. A gente também nem sabia e surgiu, exato. Né? Então façam os comentários aí, pessoal. Façam uma inscrição no nosso canal também, que daí vocês recebem as notificações do canal. Comentem, ativem o sininho. E o pessoal aí, ó, Ana, obrigada por ter vindo, tá? Obrigada por dispor aí um tempinho pra gente conversar aqui, falar um pouquinho da Pet Santé, falar um pouquinho dos alimentos, né? A importância de uma empresa de alimentação, né? Não somente da alimentação natural, mas uma importância da parte regulatória mesmo de uma indústria de alimentação. E eu acho que é muito importante trazer todas essas informações para o nosso público, para eles entenderem o que é uma fábrica, uma indústria de ração ou de alimentação natural. E claro que aí a gente colocou todos os pontinhos da alimentação natural, que tem muitos benefícios, qualidade de Zero vida, conservantes, né? Em consonância com o meio ambiente também, né? Isso é verdade. E assim, ó, eu sempre falo o prazer da alimentação, né? Os animaizinhos, os cãezinhos, os gatinhos, normalmente eles gostam muito da comida, né? É algo mais atrativo, porque a carne tem sabor de carne, né? Dentro da alimentação seca, claro que tem o sabor dos alimentos, porque a ração ela é feita de alimentos também, né? Porém, diferentes da alimentação natural. Então, no caso da comida, a carne tem o gosto de carne, os vegetais têm o gosto de vegetais, os caldos tudo tem o sabor específico. Então, é muito atrativo para os cãezinhos. Então, obrigada, Ana, por ter vindo. Tá? Eu que agradeço. Quer deixar o teu arroba também? Deixa teu arroba pra gente, né, pro pessoal, se quiser entrar em contato contigo também. Tá? Lembrando, tá, pessoal, que os bichinhos, eles podem se alimentar a vida inteira, né, Renata? De alimentação natural. Então, desmamou, já pode ir lá procurar a gente. Meu bichinho desmamou. Sempre perguntam. Meu bichinho desmamou, posso começar? Opa, vamos fazer teu protocolo aqui, que você já vai começar na alimentação. Hoje a gente já tem aí cãezinhos em outras cidades que a gente acompanha desde o desmame. Desde filhote. E tem um deles que é um Border Collie, ainda já tá enorme. Enorme. Já fez todas as transições, ela já nem tá na de filhote mais, né? Já passou pra outra. Já tá no adulto. E olha que interessante, ela veio já com a alimentação natural do próprio canil. Então, o canil que fizeram a reprodução deles, eles já fizeram com já saem do desmame com alimentação natural. Olha que interessante. Então hoje, algo que se vê, né? Tá começando o pessoal a entender o que é. E a gente tem alguns relatos, inclusive, de gente que já chegou lá e falou assim, nossa, depois que eu comecei com a alimentação natural, ele não me pede mais a minha comida. Ele não pede, mas é porque ele já sabe mais ou menos. Diferente, né? Mas lembrando, né, que a gente tá falando de alimentos completos, tá falando ali da carne, do arroz, dos vegetais, mas lembrando que tudo é um processo para pet. Não são usados as especiarias que a gente usa, não são usados os tipos de óleos que a gente usa para nós, os temperos, em especial os temperos. Então, tudo que a gente utiliza ali, além de serem antioxidantes naturais, eles também são aqueles que são permitidos para animais, né? Porque a legislação ela também tem que permitir ou não a nossa utilização. Então, não é o mesmo processo de cozimento que a gente faz para nós, né? O deles é em especial para eles, né? E para a espécie deles também. O que é cão, o que é gato. E eu agradeço por estar aqui, né? Falando do que eu gosto, né? Principalmente se a gente for falar da parte de legislação e os assuntos regulatórios. É a parte que eu sou apaixonada ali. Dentro da PET, a gente trabalha com isso, né? Segue isso à risca. Tanto que tem algumas coisas ali que a Renata já sabe que eu vou falar que não é desse jeito. Desse jeito, infelizmente, eu vou ter que falar pro tutor que a gente não vai poder fazer dessa forma.
E também dessa parte de nutrição, dessa parte dos nossos cálculos, da nossa formulação, né? Toda a parte clínica, isso eu deixo para os meus colegas que são clínicos, é por isso que aquilo que eles chegam pra gente e falam, quando é um cãozinho enviado por eles, é o que o meu colega clínico tá falando, né? A gente nunca faz essa parte clínica, né? Eu até procuro saber o menos possível da parte clínica, para não dar palpite mesmo, só tá dentro mesmo da parte nutricional. De formulação, né? Não parte nutricional de nutricionista, né? Mas ali da parte de formulação e controle de qualidade. Então, eu agradeço. O meu arroba fica aí para vocês como Inspoa Consultoria. Então, arroba Inspoa Consultoria. E é um prazer estar aqui, né? Falando do que eu gosto. A Pet Santé tá aí para atender todo mundo. E sigam a Pet Santé, porque lá vocês vão ver o Francisco comendo qualquer coisa. Lá vocês vão ver que ele come manga, alface, bebe gente, água da torneira, né? Ele não pode ver uma torneira aberta. E o petisco, que ele ama. Ele ama os petiscos. Então lá vocês vão ver o Francisco comendo, que ele ama Pet Santé. Então vocês vão ver que serve para gatos também. É isso aí, pessoal. Então, ó, dê um like, ativem o sininho, tá? Recebam as notificações, sigam o nosso canal Mais Pets Podcast no Instagram e aqui no YouTube, tá? Aguardo vocês com várias perguntas que a gente tá pronto aqui para responder todas elas. Um beijão para vocês.